Olá, pessoal! Estudando bastante? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Boa aula! Olá, eu sou o professor Diego e na aula de hoje nós vamos estudar a habilidade número 4 diária das Ciências Humanas, que começa exatamente pedindo para que o aluno seja hábil, não é? Seja capaz de comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinados aspectos da cultura. Mas como assim comparar pontos de vista? A história brasileira, a história de certa forma mundial, ela é uma história marcada pelo encontro de diversos povos, de diversas etnias. Esse encontro ele gera, num primeiro momento, um grande estranhamento entre ambas as partes. Quando os europeus chegaram à América e olharam os índios pela primeira vez, e os índios olhando aos europeus também pela primeira vez, isso gerou um choque cultural que tem efeitos na literatura da época, nas obras de arte da época. Cada um tem, a partir do seu ponto de vista, a ideia do que é correto, do que é superior, do que é mais valioso. Quando os europeus julgavam a cultura indígena, quando eles olharam pela primeira vez os índios no Brasil, claro, houve um aspecto de inferiorização. Eles olhavam para os índios com um tom de superioridade. A essa superioridade europeia a gente chama de eurocentrismo. Esse olhar superior sobre culturas fora da Europa é muito frequente durante a história ocidental e marca boa parte desses encontros. Essa suposta superioridade europeia leva a algumas justificativas para a destruição, para se inferiorizar culturas de outros povos. Isso acontece durante o colonialismo do século XVI, isso acontece durante o neocolonialismo no século XIX, onde os europeus chegam em diversas partes do mundo e olham para a cultura africana, para a cultura oriental, para a cultura americana, sempre com um tom de superioridade, de que o que eles produzem é superior ao que os outros povos produzem. Esse é só um exemplo dessa comparação que pode acontecer entre diferentes pontos de vista, não é? Sobre aspectos de cultura. Agora, será que essa é uma postura válida? Como é que nós devemos hoje olhar para essas manifestações plurais? Como é que as provas, não é, o vestibular e, de certa forma, a própria vida pede para que nós enfrentemos essas situações, lidemos com essas situações? Um pouco disso a gente vai tratar aqui. Eu vou usar alguns exemplos dentro de toda essa história que eu citei, mas não são os únicos, não. Depois você pode correr atrás, não é, e ler mais alguns exemplos desse choque provocado por esses encontros culturais. O primeiro exemplo que eu queria destacar é a questão da antropofagia, do canibalismo. Quando os europeus entraram em contato com alguns povos indígenas brasileiros, eles perceberam que aqui havia uma cultura antropofágica. Esses povos eles realizavam cerimônias onde eles comiam guerreiros, comiam imagens, pessoas que representavam deuses, e essas cerimônias de canibalismo, claro que para os europeus, elas não foram prontamente entendidas, prontamente explicáveis. Para eles se tratava de alguma manifestação do mal, de alguma manifestação, não é, talvez do próprio demônio, sobre essas populações. Claro que para os índios isso tudo tem um significado muito complexo e muito diferente. Para as culturas indígenas, o fato de eu me apropriar de uma outra pessoa, de eu literalmente ingeri-la, se trata de uma maneira de comunhão, não é uma execução. Eles não estavam ali executando os guerreiros inimigos quando esses guerreiros eram colocados nessas cerimônias de antropofagia. De certa forma, havia uma comunhão entre aquele índio que estava comendo com a força daquele índio que estava sendo ali consumido. Há todo um ritual de preparo para isso, não se trata nem de longe de uma questão de dieta indígena ou parte integrante da culinária desses povos. É um evento ritualístico. Está inserido dentro de uma lógica religiosa, de uma lógica social e até mesmo política, dependendo dos casos.
Claro que os europeus, no início, simplesmente colocaram isso como uma manifestação demoníaca, como uma manifestação inferior dos índios, que provava a inferioridade dos índios, que era um sintoma, aliás, dessa inferioridade. Um outro aspecto interessante de avaliar, não é, nesse choque de pontos de vista diferentes sobre um aspecto da cultura, é a questão do trabalho. Para os europeus, os índios eles eram preguiçosos. Essa gravura do século XVI mostra o índio deitado em uma rede, não é? Nós temos o europeu colocado com a sua vestimenta, colocado com a sua ciência, representado pelo astrolábio, não é? Ele acabou de descer das suas naus e ele olha para um índio completamente nu, deitado em uma rede, simbolizando exatamente a preguiça. Aos olhos dos europeus, essa natureza benéfica, essa natureza quase paradisíaca que eles encontraram aqui, principalmente no Brasil, ilustrava um povo sem gana, um povo sem vontade, um povo que trabalhava muito pouco, porque realmente, não é, aos olhos dos europeus, não precisava. Comida era farta, água era abundante, a natureza e o clima eram climas bastante benevolentes, ao contrário do frio europeu. Então o europeu se achava numa situação superior, porque ele era desafiado, porque ele estava, não é, saindo da Europa com as suas naus e navegando por mares nunca antes explorados, nunca antes navegados. E o índio? O índio continuava naquela mesma. Para os olhos dos europeus, esses estágios de desenvolvimento dos índios, era como se ainda eles vivessem numa suposta pré-história, como se eles não tivessem vontade de evoluir, né, entre aspas, dentro do ponto de vista europeu. E claro, o modelo dessa evolução é o modelo europeu. Então imagina, os colonizadores trazem para o Brasil uma cultura de trabalho pautada no mercantilismo, pautada na produção para mercado externo. E isso vai entrar em choque com a cultura de trabalho do índio, que é uma cultura pautada muito mais pelo ócio, pelo tempo livre, do que de fato pela produtividade. Quem está certo, quem está errado, não é o ponto central dessa habilidade. Ao discutir esse tipo de questão, se os europeus estão certos, se os índios estão certos, você na verdade se perde no meio da habilidade. Você tem que ser capaz de identificar que são pontos de vista conflitantes, que os índios têm a sua cultura, que eles têm o seu próprio contexto social, seu contexto político, que justifica esse tipo de visão sobre o trabalho. E os europeus vêm de um outro continente, vêm de um outro contexto e trazem na sua bagagem, claro, pré-conceitos sobre a cultura indígena. Agora, esse pré-conceito é que colocava sempre o índio na posição de inferior, na posição de alguém demonizado. Essa é uma imagem que está no Museu Nacional de Lisboa, de um pintor anônimo do século XVI, que mostra uma cena do inferno, não é? É um trecho, uma ilustração que mostra o inferno. E é interessante que o autor da obra, lá no século XVI, ele escolheu para representar o diabo uma figura, como nós vemos aqui, ó, indígena, com cocar, não é? Como se fosse um pajé, como se fosse um líder indígena. É interessante notar que alguns membros do clero foram parar no inferno, não é? Nós temos aqui alguns monges, não é? Provavelmente franciscanos nesse caldeirão. Mas quem comanda todo esse sofrimento, quem coordena o inferno é esse diabo que tem vestes, não é? Que lembram bastante as vestes dos índios. Tem um outro trecho também muito interessante de um livro do Eduardo Galeano que mostra um pouco dessa questão, onde a gente pode perceber essa inferiorização do índio também. O vice-rei do México considerava que não havia melhor remédio que o trabalho nas minas para curar, olha lá, a maldade natural dos indígenas. Tá vendo? Essa maldade natural é essa referência, não é? Esse aspecto demoníaco dessa cultura antropofágica canibal. O Conde de Buffon, aí já, né, alguns séculos para frente, afirmava que não se registrava nos índios
Animais, perceba, olha a leitura dele. Índios como animais, frígidos e débeis, nenhuma atividade da alma. O Abade Depó inventava uma América onde os índios degenerados eram como cachorros, de novo, né? Essa animalização da sociedade indígena, que não sabiam latir, pior ainda, não é? Ele inferioriza ainda mais os índios. Vacas incomestíveis e camelos impotentes. A América de Voltaire, ela era habitada por índios preguiçosos e estúpidos. Tinha porcos com umbigos nas costas e leões carecas e covardes. E aí ele cita uma sequência de autores, Bacon, Demestre, Montesquieu, Hume, Baudin, negaram-se a reconhecer como semelhantes. Ou seja, nós, não é? E nós temos aulas sobre Montesquieu, quando se estuda o iluminismo, não somos semelhantes a esses homens degenerados no Novo Mundo. Em pleno século XIX, não é? 300 anos depois da chegada na Europa, Hegel falou da impotência física e espiritual da América e disse que os índios tinham perecido ao sopro da Europa. Esse tipo de visão eurocêntrica, como eu já comentei com vocês, é uma visão depreciativa. E o intuito da prova, o intuito da habilidade do Enem é mostrar que você sabe identificá-la, mas não concorda, não partilha com ela. Nós temos que valorizar uma formação poliétnica, policultural. O Brasil ele é formado por inúmeras culturas que se interagiram ao longo dos séculos, formando o que nós chamamos de cultura brasileira. Agora, essa cultura brasileira ela é só indígena? Ela é só europeia? Ela é só africana? Não. O que a caracteriza é exatamente o encontro, é exatamente a fusão e o novo produzido a partir desse encontro cultural. Por isso que valorizar qualquer manifestação artística, saber entendê-la, saber que ela tem um ponto de vista e se manifestar muito mais como alguém interessado do que alguém que deprecia e alguém que inferioriza esse tipo de manifestação, é algo que essa habilidade vai cobrar de você. É algo, inclusive, que você deveria levar como uma postura para a sua vida. Às vezes é um pouco deprimente entrar, por exemplo, nas redes sociais e encontrar esse tipo de comentário. As pessoas que curtem funk não precisam se preocupar em casos de um apocalipse zumbi, pois os zumbis só gostam de pessoas que têm cérebro. Essa é uma visão depreciativa sobre uma manifestação cultural, fruto dessa polissemia, fruto dessa fusão cultural brasileira. Então esse tipo de manifestação, essa habilidade não vai valorizar. Ou ainda, não é? Ei, você sabe o que serve, para que serve uma espingarda de 2 canos? Para quê? Para matar a dupla sertaneja. Não é? Esse tipo de visão completamente depreciativa realmente não é o que essa habilidade quer que você seja capaz. Quer que você seja capaz de identificar o quanto há posicionamentos diferentes, compará-los, né? Saber que existem pontos de vista diferentes sobre o ouro, sobre o trabalho, sobre a antropofagia, não é? Sobre religião. E isso não é um processo preso ao passado histórico. Isso é um processo que nós vivemos atualmente. Esse texto aqui eu retirei do site do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, não é? Brasileiro, Histórico e Artístico Nacional. É ele que coordena os processos de tombamento, os processos de valorização e restauro de patrimônios. Olha o que ele define como patrimônio cultural brasileiro. O patrimônio cultural faz parte do nosso cotidiano e estabelece as identidades que determinam os valores que defendemos. É ele, ou seja, é o patrimônio que nos faz ser o que somos. Quanto mais o país cresce e se educa, olha só que interessante, mais cresce e se diversifica o patrimônio cultural. Portanto, o patrimônio cultural de cada comunidade, seja ela sertaneja, funkeira, não importa, o patrimônio cultural de cada comunidade é importante na formação da identidade de todos nós. Quem? Brasileiros. Portanto,
ao estudar essa habilidade, seja capaz de discernir, de saber quais são os pontos de vista, de colocá-los dentro de um contexto. Esse fulano está falando isso porque ele é europeu. Esse fulano está falando isso porque ele está falando do ponto de vista indígena. Mas não tome partido. Viva essa polissemia. Viva essa multiplicidade cultural. O mundo faz parte disso, né? Nós somos parte disso. Nós contribuímos para essa construção. Eu queria agradecer a sua atenção. Gostaria que realmente você se aprofundasse nesse tema. Ele é muito interessante. Muito obrigado. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 94. Bom estudo e até a próxima aula!